Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre o 11 de setembro, hoje nós vamos falar sobre estranhas coincidências nos campos políticos e econômicos e que envolvem o atentado de 11 de setembro de 2001. Antes de eu começar o vídeo, eu preciso mostrar uma foto para vocês, que é a foto de quem comandava a alta cúpula no governo Bush. Quem era a alta cúpula no governo norte-americano. Então, aqui à esquerda da tela, nós temos Colin Powell, que era secretário de Estado. Aqui sentado, Dick Cheney, que era o vice-presidente dos Estados Unidos, e quem efetivamente mandava nos Estados Unidos e dava ordem para todo mundo aqui, inclusive para o presidente, que está no centro, George Bush, Bush filho, está de gravata vermelha. Seguindo na sequência Condoleezza Rice, que era secretária de Estado. Aqui em pé, atrás, é o Andrew Card, que era chefe de gabinete do George Bush. Sentado, com essa gravata roxa, era George Tenet, o diretor da CIA, à época. E aqui à extrema direita da tela, o Donald Rumsfeld, secretário de Defesa. Eu achei essa foto na internet e eu pus o nome da foto de Turminha do Barulho. Essa é a Turminha do Barulho. Esses hijos de una madre maravilhosa. Para falar a verdade, o único aqui, os dois únicos que eu acho que se salvam, né? Não vão direto para o inferno. É a extrema esquerda aqui, o Colin Powell, que era secretário de Estado. Ele cometeu muitos erros na carreira dele, na vida dele. Mas ele admitiu esses erros, pediu perdão. E quem estuda a história sabe que ele se opunha muito ao George Bush, ao Cheney, e tentou evitar muitos dos erros que os Estados Unidos cometeram no Iraque e em diversas partes do mundo. O George Tenet, que está aqui sentado de roxo, é uma figura bem controversa, o diretor da CIA. Ele é amado por uns, odiado por outros, ele tem um livro de memórias muito bom, mas uma personalidade bem intrigante. Daria para fazer um vídeo só sobre ele. Mas são os únicos dois que se salvam aqui. O resto é tudo turminha do barulho, bem controversos, para dizer o mínimo. Bom, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu preciso também mostrar para vocês a linhagem da família Bush. E por que isso é importante? Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a linhagem da família Bush. E a família Bush, na verdade, é uma das mais proeminentes e poderosas do planeta. É uma verdadeira dinastia. E as origens da família remontam lá já ao século XVIII. Ela é uma família relativamente nova, considerando que é uma dinastia. Não é uma família antiga como a Rothschild, que remonta aos anos 1600, mas é uma das mais poderosas dos Estados Unidos, das 10 mais poderosas. E aqui nós temos a linhagem deles, né? Onde está em vermelho é o DNA político dessa dinastia do Bush. Aqui nós temos então Samuel Prescott Bush, que ele era associado à família Rockefeller e que dirigia a Remington Arms, que fez aquele fuzil Remington, bem famoso inclusive. Essa empresa, Remington Arms, ela fornecia a maior parte dos rifles usados na Primeira Guerra Mundial do lado da coalizão anti-germânica. Mais tarde, a família ela acabaria por mudar de lado, diversificando o cliente e alterando a casaca. Passaria então a atender os nazistas, e que nessa época seria motivo para pena capital por traição, mas isso nunca aconteceu devido, obviamente, aos contatos políticos da família Bush. Aqui a segunda, o Prescott Sheldon Bush, ele foi dirigente da United Banking Corporation, e foi um banco acusado de transações ilegais com os nazistas, e ele nutria uma apreciação e afinidade pelas teorias racistas que culminaram com o nazismo. Existem evidências sérias e muito profundas da ligação do Prescott com médicos de Auschwitz. Mas assim que Bush, pai, assume o poder, a CIA consegue extinguir qualquer laço de ligação que existia entre o Prescott Sheldon Bush e os nazistas. Mas os estudiosos da área são unânimes em reconhecer isso. A terceira geração, George Herbert Walker Bush, Bush pai, que foi presidente dos Estados Unidos e que
por ironia, lutou na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas e é considerado um herói de guerra nos Estados Unidos. Ele foi galardoado com a Distinguished Flying Cross, que é uma das maiores moedas que as Forças Armadas Americanas entregam para os seus militares. Ele, depois da guerra, ele entra na Faculdade de Economia em Yale e participa ativamente da Skull and Bones, que é uma sociedade secreta ligada à maçonaria e ao Clube dos Bilderbergers. Eu sei que esse assunto parece coisa de conspiracionista, não é, mas não dá pra gente explorar muito aqui. São entidades reais que existem livros explicando isso, mas enfim, não vou me aprofundar muito nisso. O George Bush pai, depois de formado, ele começa a operar no negócio de refinaria de petróleo e gás, sendo o fundador, inclusive, da Zapata Oil e da Pennzoil, que são duas das maiores empresas petrolíferas do planeta. Depois disso, depois de fazer dinheiro, ele resolve trilhar o caminho da política e cumpre 2 mandados de senador e um de chefe da CIA. Chefe da CIA nível médio aí. Assim, na história da CIA não foi dos melhores nem dos piores. Com o conhecimento que ele adquire ali na CIA, os contatos, ele consegue ser eleito presidente dos Estados Unidos, né? E, inclusive, às vésperas da posse dele como presidente da República, em 89, ele admite que tinha chegado a esse elevado posto, né? O mais elevado posto na hierarquia política mundial, na época, graças ao poderio das empresas petrolíferas. Então, abre aspas, ele falou o seguinte, abre aspas, vou colocar dessa forma. Eles conseguiram eleger um presidente dos Estados Unidos que veio da indústria do petróleo e gás. Fecha aspas. Aí a 4ª geração aqui, George Walker Bush, Bush filho, que foi acionista e participou também da direção de várias companhias do ramo de petróleo, tais como a Arbusto, a Spectrum, a Harken, antes de virar presidente dos Estados Unidos. E é aqui que a nossa história começa a ficar bem obscura. Por quê? Bebam água. A família Bin Laden é a 2ª família mais rica de toda a Arábia Saudita, atrás somente da família real saudita, da família Salman. E também o grupo Bin Laden, ele é um dos maiores do planeta no setor de construção civil. E já foi também o maior exportador de gergelim do planeta, na época que o Osama Bin Laden coordenava essa operação do Sudão, já sendo um dos homens mais procurados do planeta Terra. Ele operava essa exportação de gergelim sudanês e isso fazia deles, da família, a maior exportadora do planeta Terra. E então, em 1977, o George Bush, filho, funda a Arbusto, que é essa empresa de perfuração de petróleo, e ele conhece um homem chamado James Bath, que foi um dos primeiros investidores da Arbusto. E esse James Bath, que se tornou amigo pessoal do Bush, ele era consultor e administrador do grupo do Bin Laden no Texas. E o Texas é o reduto político do George Bush. Ele fez a carreira política dele, tanto pai quanto filho, no Texas. E o Bin Laden tinha uma filial no Texas, que era administrado por James Bath, que era amigo pessoal de George Bush. Olha as coisas se ligando. Mas vai piorar, tá? Então, o James era esse administrador do grupo Bin Laden. E, inclusive, a família Bin Laden chegou a investir na Arbusto através do Bath. Em 77, ano de fundação da Arbusto, o Bush filho chega a conhecer pessoalmente Bin Laden. Em razão exatamente desse negócio. Eles chegam a dar as mãos. Eu tenho uma foto disso aqui. Só que eu não achei a certeza de que a foto oficial, ela me pareceu uma montagem, eu resolvi não mostrar. Mas eles chegaram a se conhecer pessoalmente. Como a gente aqui é muito atrelado a fato, eu não vou mostrar algo que eu não tenho certeza de ser verdade. Em 1997, pouco antes do atentado de 11 de setembro, o Talibã fez um acordo com o Texas, sendo que, à época, o George Bush era o governador do Texas, para a construção de um gasoduto que iria passar pelo Afeganistão para transportar gás oriundo do Mar Cáspio. E quem detinha um contrato de exploração do gás do Mar Cáspio, à época, era a Halliburton, que é uma empresa que era dirigida pelo Dick Cheney, futuro vice-presidente dos Estados Unidos e amigo de George Bush. Olha só, então o Talibã fez um acordo com o Texas para construir esse gasoduto. Quem iria
cumprir parte do contrato era a Halliburton, que era dirigida pelo Dick Cheney, futuro vice-presidente dos Estados Unidos, inclusive na época do 11 de setembro. Só que uma parte da execução desse contrato seria efetivado também por uma empresa chamada Unocal. E essa empresa, ela tinha como um executivo forte um cidadão chamado Hamid Karzai. Esse Hamid Karzai virá a ser o presidente do Afeganistão quando o regime do Talibã cair após a invasão do 11 de setembro. Vejam que as coisas estão se conectando. Gente, é dado a informação, mas é isso. Isso é um canal de análise. Nós não vamos ficar fazendo brincadeira aqui. Tem que prestar atenção. Então veja, ao longo dos anos, a família Bush ela cria uma série de empresas no ramo petrolífero e ao longo desses anos, essas empresas recebem investimento dos sauditas e Osama Bin Laden era saudita. Por qual razão os sauditas, que são donos do petróleo do mundo inteiro, vão investir em empresas de petróleo nos Estados Unidos? Exatamente por causa da relação de amizade que os Bin Laden tinham com os Bush e da consciência que os Bin Laden tinham de que os Bush eram uma vertente política importantíssima nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, entre 1970 até 2001, a família real saudita, que é até hoje muito ligada aos Bin Laden, família real saudita, ela financia negócios com a família Bush no acordo no valor de 1,4 bilhões de dólares. Então, entre 70 e 2001, a família real saudita, ligada ao Bin Laden, financia negócios com a família Bush no valor de 1,4 bilhões de dólares. Vou pular um pouco no tempo. Dia 6 de agosto de 2001, um mês antes do 11 de setembro, a CIA, dirigida por George Tenet, emite um relatório, informa o George Bush, presidente, que o Osama Bin Laden planeja atacar os Estados Unidos utilizando aviões. Esse é um famoso memorando de 6 de agosto. Vocês encontram fácil. Ele é bem controverso nos Estados Unidos. E um dos motivos é que, aqui ó, parte do memorando, eu vou deixar ele aqui na descrição para quem tiver interesse. Voltando para mim. Esse memorando ele é um memorando importante porque o George Bush não ligou para ele por orientação da Condoleezza Rice, que era a secretária de Estado dele. Depois a Condoleezza Rice, ela é chamada para a comissão do 11 de setembro e ela fala que o memorando não era importante. E um senador puxa o memorando e o título do memorando é Bin Laden planeja atacar os Estados Unidos com aviões. E ela disse que não era importante esse memorando do dia 6 de agosto. Enfim, o 11 de setembro acontece e com 11 de setembro o Dick Cheney, na verdade, ordena o bloqueio total do espaço aéreo norte-americano. E o Bush autoriza a saída de diplomatas e empresários sauditas que estavam lotados nos Estados Unidos, inclusive familiares do Bin Laden. Essa informação ela foi muito controversa ao longo dos anos, mas ela foi confirmada anos depois, no dia 4 de setembro de 2003, a partir de uma reportagem que um jornalista chamado Eric Lichtbal fez para o New York Times. E ele apurou que foram 142 sauditas, incluindo 24 familiares do Bin Laden, que foram retirados dos Estados Unidos no dia 13 de setembro, 2 dias depois do atentado, portanto. Essa informação foi posteriormente confirmada pelo embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, o Príncipe Bandar. Esse cara, Príncipe Bandar, ele era tão ligado aos Bush que ele foi apelidado de Bandar Bush, para vocês terem noção. E ele era muito ligado também à família real saudita, que é ligada aos Bin Laden. Então, a família real saudita consegue fazer a extração dessas pessoas de território americano. Isso, obviamente, foi muito questionado, muito criticado pelo FBI, porque o FBI comandou a caçada ao Bin Laden com informações dentro dos Estados Unidos, e esses familiares poderiam ter sido interrogados pelo FBI. Eu já falei antes, a CIA não atua em território americano, raríssimas exceções, então todo esse trabalho de inteligência interna dentro do território americano é feito pelo FBI, e o FBI não conseguiu interrogar esses familiares de Bin Laden e outros sauditas que estavam em território americano antes do 11 de setembro. E um dado interessante também é que poucas semanas antes do 11 de setembro, um familiar do Bin Laden casa-se no Afeganistão e muitos desses familiares do Bin Laden
que eram residentes dos Estados Unidos, eles comparecem à cerimônia. Então eles saem dos Estados Unidos, vão até o Afeganistão, depois voltam para os Estados Unidos para o casamento de um familiar do Bin Laden, e Bin Laden estava neste casamento. Aí, após o 11 de setembro, começa a entrar em cena uma outra empresa, a Carlyle. Essa Carlyle é um grupo multinacional que investe somente em empresas altamente reguladas, que, portanto, funcionam à base de lobby e influência política. Armamento, cigarros e outros produtos aí controversos, bebidas, enfim. Mas o foco da Carlyle não é nenhum desses três. O foco da Carlyle é armas e defesa, a parte de defesa nacional. Então a Carlyle, ela fabrica tanques e helicópteros e uma outra diversidade de armamentos, sendo que é uma das principais fornecedoras do Pentágono. O Bush, filho, que foi presidente dos Estados Unidos, ele integrou o conselho de direção da Carlyle, antes do 11 de setembro. Além do Bush já ter sido do board da Carlyle, a família Bin Laden é a maior investidora na Carlyle. Antes do 11 de setembro era a maior investidora na Carlyle. O 11 de setembro acontece, os Estados Unidos então têm que investir fortemente em defesa, e uma das empresas que forneceu esses provimentos foi, obviamente, a Carlyle. Depois do 11 de setembro, o George Bush declara aquela guerra ao terror, sendo que essa guerra utilizaria as armas fornecidas pelo grupo Carlyle, e a família Bin Laden é acionista do grupo Carlyle. Então, o 11 de setembro, ele deixa a Carlyle mais rica e, portanto, a família Bin Laden mais rica. Quando acontece o 11 de setembro, o pai de George Bush, o ex-presidente George Bush pai, ele continuava no board da Carlyle e ele autoriza a venda de ações no valor total de 237 milhões de dólares após o atentado. E, pelo regulamento da época, envolvendo a empresa, uma parcela desse lucro iria para o board da Carlyle. Portanto, com o 11 de setembro, a família Bush ficou mais rica por causa da venda da ação no valor de 237 milhões, sendo que uma parte, foi para a família Bush. Uma das empresas que mais lucrou durante o 11 de setembro foi a Carlyle. E todas essas informações, elas podem ser assim inéditas para o público brasileiro, mas não são para o americano. O americano médio ficou sabendo disso e começou a exigir uma investigação oficial. A família Bush, então, se moveu para impedir o Congresso americano de investigar o 11 de setembro. Eles perdem na parte política e uma comissão se forma no final de 2002 para investigar os atentados. E com sinais de que essa comissão podia ser utilizada para desviar politicamente qualquer conexão com a família Bush, né? Outros investigadores tentam criar um painel independente. Portanto, criaram a comissão, mas acharam que a comissão iria atender aos interesses da família Bush, o que acabou acontecendo. Então tentam criar um painel independente. A família Bush se move para tentar impedir que esse painel independente de investigações sobre o 11 de setembro fosse formado. Um trabalho interessantíssimo sobre a comissão, um adendo aqui, uma breve observação. Quando tem um atentado do JFK, que matam o presidente, né, o Kennedy, forma-se uma comissão para investigar e a comissão chega a algumas conclusões esdrúxulas. Um dos motivos pelos quais a comissão não teve sucesso é porque os membros da comissão não eram treinados em inteligência e contra-inteligência. Então eles não conseguiram direcionar perguntas e ver algumas falhas nos depoimentos. Uma pessoa que tem esse treinamento vê hoje que isso é evidente. Para vocês terem noção da importância disso, o Donald Trump, antes de ele assumir a presidência, ele faz uma promessa para o eleitorado americano de que ele ia abrir as investigações sobre o caso JFK, que eram sigilosas. E ao final do mandato dele, ele não abre. Faltava 2 semanas para o mandato terminar, ele já tinha perdido a eleição para o Biden, e ele é interpelado por isso, se eu não me engano, por um juiz da Suprema Corte Americana. Posso estar enganado. E o Trump fala o seguinte: eu não vou abrir. Eu sei que foi uma promessa de campanha, eu peço perdão para os meus eleitores, mas se eu abrir, eu desperto uma guerra civil nos Estados Unidos. As informações são chocantes. Por que eu estou falando disso? Porque a comissão do 11 de setembro, ela sofreu dos mesmos problemas. Não tinha gente na área de inteligência e contra-inteligência treinada e tem muitas falhas de investigação. Uma das falhas de investigação, que não foi objeto
de atuação da comissão é o Fifth Plane, o quinto avião. Não sei se dá para fazer um vídeo sobre isso, são poucos elementos, mas existem alguns indícios de que existe um quinto avião e ele não conseguiu decolar. E que agentes internos nos Estados Unidos, agentes de campo, não se sabe se americanos ou não, provavelmente paquistaneses, na minha opinião, eles conseguiram retirar as provas de dentro desse avião e conseguiram extrair os terroristas dentro desse avião. A história é longa, eu não vou me adentrar aqui, não é o objeto do vídeo, mas é para mostrar que a escolha dos membros da comissão é importante. A escolha dos membros da comissão é importante para investigar de fato o que aconteceu. E o Bush sabia disso e por isso ele tentou evitar a formação da comissão e depois evitar a formação do painel independente. Quando a comissão oficial sobre o 11 de setembro se encerra, ela é publicada, mas antes ela vai para o Poder Executivo e o Bush censura 28 páginas do relatório final. 28 páginas. Eu li, há muitos anos eu li o relatório da comissão e ele tem coisa bem interessante, ele foi bem feito até em alguns aspectos, tem conclusões bem interessantes que dá pra gente escorrer num próximo vídeo, mas enfim, é isso, ele censurou 28 páginas do relatório final. Tá? A comissão do 11 de setembro ela demonstra claramente a investigação que o dinheiro saudita financiou a Al-Qaeda, financiou o atentado do 11 de setembro, e 15 dos 19 sequestradores eram sauditas. Outro dado interessantíssimo é que o regime saudita, a Arábia Saudita, não congelou os bens desses sequestradores. Esses dados envolvendo o financiamento saudita, ele gerou muita revolta nos Estados Unidos, e com a crescente suspeita de envolvimento e financiamento saudita no atentado, um grupo de vítimas resolve processar a família real saudita. E a família real saudita contrata para sua defesa James Baker, que é um amigo pessoal de George Bush, que já atuou anteriormente em casos em que George Bush foi processado nos tratos envolvendo o comércio de petróleo dele. Ok? Então a família real saudita contrata um amigo pessoal de Bush para defendê-la do processo que vítimas do 11 de setembro, familiares de vítimas do 11 de setembro, moveram contra a família real saudita. Então, essas são basicamente as evidências em relação à família Bush. Agora nós vamos para outras evidências. Vamos lá. O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, que era quem mandava mesmo nos Estados Unidos, ele foi presidente da Halliburton, que foi uma empresa de petróleo que foi a maior beneficiária da invasão do Iraque. Foi consequência direta do 11 de setembro. Então você tem 11 de setembro, invasão do Afeganistão, depois aquela tentativa de link entre Al-Qaeda e Osama Bin Laden com o regime de Saddam Hussein no Iraque e a invasão do Iraque. Então você tem o Dick Cheney, vice-presidente, presidindo a Halliburton, que era a empresa de petróleo que foi a maior beneficiária da invasão do Iraque. A Halliburton ela também presta serviço de logística ao Pentágono e foi uma das grandes beneficiadas pela falência da Odebrecht na Operação Lava Jato, porque ela assumiu os contratos de empreitada que a Odebrecht possuía em vários países do mundo, inclusive o Iraque. Então, para a gente ver como esses movimentos são globais. Essa é uma empresa muito forte, que conseguiu, ela estava muito interessada no Iraque, e para ter o domínio, ou o monopólio das extrações no Iraque, ela precisa tirar outras empresas da jogada. E a Odebrecht acabou entrando nessa briga aí, né? E perdeu. O Brasil perdeu também. Após a invasão do Iraque, as ações da Halliburton valorizam 185%. E depois que o Dick Cheney ele vira vice-presidente, a Halliburton paga um bônus para ele, isso é legal no regime americano, e ele ganha assim de um dia para o outro, sei lá, 20 milhões de dólares, uma coisa assim. Ou seja, a invasão do Iraque beneficiou a Halliburton, e a Halliburton, como uma forma de agradecimento, pagou o Dick Cheney. Se isso não é corrupção, meu amigo, eu não sei o que é. Se você acha que o Brasil é uma zona, Estados Unidos também são, viu? Bom, a esposa do Dick Cheney, a Lynn Cheney, ela participou do conselho de direção da Lockheed Martin até janeiro de 2001. E a Lockheed Martin é uma das maiores fabricantes de armas dos Estados Unidos. E após a invasão do Iraque, as ações dela valorizaram em 100%. E a Lockheed Martin é também fornecedora das armas que sustentaram
a guerra no Afeganistão e a guerra no Pentágono. Já a secretária de Estado, a Condoleezza Rice, ela foi do conselho da Chevron, que é uma empresa petrolífera bem famosa, né? Inclusive a Chevron, ela batizou um dos maiores petroleiros que ela tem como o nome Condoleezza Rice, em homenagem aos serviços prestados pela Condoleezza Rice para a empresa Chevron. E lembrando que foi a Condoleezza Rice quem diminuiu a importância do memorando de 6 de agosto, que sinalizava claramente que Bin Laden iria atacar os Estados Unidos com aviões. Então, para vocês verem, uma evidência, né? Uma evidência de que a alta cúpula sabia que algo ia acontecer, mas isso iria beneficiar a essa alta cúpula, e por isso eles deixaram o atentado acontecer. Para a gente ter noção disso, só fazer um adendo, eu estudo muito esse assunto e não acredito piamente em teoria da conspiração envolvendo assim, agentes médios ou até mesmo de alta hierarquia da CIA para promover o atentado. O que eu vejo é que, para mim fica bem claro na verdade, a alta cúpula do governo americano percebeu que algo aconteceu e iria acontecer, e como eles estavam muito ligados ao setor de petróleo e setor de armas, eles deixaram acontecer porque uma guerra iria beneficiá-los financeiramente. Então, o agente da CIA médio, o agente do FBI, o operador militar, ele evitaria o atentado, atacaram um povo dele. Mas a alta cúpula dos Estados Unidos não via dessa forma e acabou acontecendo o que aconteceu. Então, não acredito em inside job, um trabalho interno, mas simplesmente deixe estar. Vamos deixar acontecer porque a gente vai sair no lucro. Essa é a minha visão dos fatos. Para vocês terem noção disso que eu estou falando, bebam água. O Osama Bin Laden, ele demora para confessar a participação dele no atentado de 11 de setembro. Ele só confessa mesmo em 2004. Isso é inclusive usado como argumento por alguns para falar que o Bin Laden não participou do 11 de setembro. A discussão é bem mais complexa que isso, envolve a Sharia e como essas guerras são travadas por esses radicais islâmicos, porque dentro da doutrina deles, dentro da visão deles de Corão, eles podem mentir a qualquer momento para vencer o inimigo. Então faz muito sentido o Bin Laden de início negar a participação no atentado. Ele só admite, efetivamente, a participação no 11 de setembro em 2004, num pronunciamento que ele entrega a Al Jazeera, que é uma emissora de TV muito importante no Oriente Médio. E ele fala o seguinte, basicamente, que o objetivo da jihad do Bin Laden contra os Estados Unidos é fazer os Estados Unidos sangrarem financeiramente e que essa missão seria muito fácil de ser concluída, uma vez que os contribuintes americanos iriam pagar por uma guerra que beneficiaria pessoalmente a família Bush e alguns burocratas do estamento, através de contratos da Halliburton e outras empresas com o Pentágono. São palavras de Osama Bin Laden. O Bin Laden afirmou ainda nesse pronunciamento que ele entregou ao Al Jazeera que os terroristas foram treinados para executar as operações em 20 minutos, mas que a demora de Bush em responder aos ataques deu aos terroristas no total 60 minutos para realizar os atentados, dando a entender aqui que o Bush sabia de que iria acontecer algo e deixou estar, deixa rolar. E o Bin Laden termina com algo que para mim é assustador e arrepia. Abre aspas. Pronunciamento de Bin Laden, não é meu. Abre aspas. As mãos de George Bush estão manchadas com o sangue de todos os mortos de ambos os lados. Tudo por causa do petróleo e para manter suas empresas privadas em atividade. Fecha aspas.